Então, antes de tudo, a gente precisa deixar claro que a lobotomia tem uma palavra como sinônimo, no senso comum, né? Então, antes da famosa lobotomia, um neurologista português chamado Dr. Antônio Muniz, ele desenvolveu a leucotomia em 1935. Mas ela ficou muito mais, né, famosa e até mesmo respeitada na década de 50, mais ou menos. E ela chegou até a ganhar um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. A palavra leuco significa branco em latim e tomia significa corte. Esse branco remete à substância branca que fica no cérebro. Para quem não entendeu, nós temos uma substância cinzenta que fica em torno do cérebro, que é a parte externa, que é aquela parte que parece um miojinho mesmo, sabe? Toda enrugadinha. E a substância branca, ela fica no miolo do cérebro, que é formado por fibras mielínicas, por isso que ela é mais esbranquiçada. Eu deixei uma imagem até aqui em algum lugar para ilustrar. Então, esse procedimento, ele intervia na massa branca do cérebro, mais precisamente no lobo pré-frontal, fazendo pequenos cortes para curar ou melhorar os sintomas de alguma patologia psiquiátrica. Isso porque ele desenvolveu uma teoria de que uma doença mental era causada por um mau funcionamento das sinapses. Para quem não sabe o que é uma sinapse, ela é uma troca de informação entre uma célula e outra. Ele achava que essas conexões que induziam a pensamentos obsessivos, como por exemplo o suicídio. Por isso, na cabeça dele, o melhor a fazer era destruir essas fibras nervosas. E aí, um tempo depois, o neurologista norte-americano Walter Freeman, que aperfeiçoou, digamos assim, a leucotomia em como ela é mais conhecida, que é a lobotomia. Então, esse lobo vem do grego, que significa parte, e tomia é a mesma coisa, que significa corte. Então, esses nomes já meio que deixam explícito, né, o que acontece durante a cirurgia. Mas, antes de falar sobre essa técnica, a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender por que diacho era retirado um pedaço do cérebro como tratamento. A história começa com um neurocientista chamado John Fulton. Ele passou vários anos tentando remover algumas partes dos cérebros de chimpanzés e estudando como que afetava o comportamento. Mas isso porque ele se baseava em alguns estudos e registros de lesões do cérebro, né, da época, como foi o caso do Phineas Gage. O Phineas, ele era um operário que sofreu um acidente no trabalho, onde uma barra de ferro atravessou a cabeça dele. Mais precisamente no lobo frontal. E ela realmente, literalmente, atravessou a cabeça, assim, de baixo para cima, atingiu um pedaço do olho, ele perdeu, né, a visão de um olho e atravessou. Mas, por incrível que pareça, ele não morreu e a sua memória ficou intacta. Mas como nada é perfeito, né, alguma coisa tinha que dar ruim, os familiares e amigos perceberam que uma mudança brusca, né, tinha acontecido na sua personalidade. Então, segundo os relatos, né, desses familiares, desses amigos, pessoas que eram mais próximas a ele era uma pessoa super alegre, divertida, mas depois do acidente ele passou a ficar agressivo, rude, sempre de mau humor, mudou totalmente. E aí, mais pra frente, né, com alguns estudos, foi comprovado que essa parte do cérebro era responsável pelas emoções, uma, né, das funções. Claro que o lobo frontal é dividido em mais partes. E aí, quando o Fulton retirava uma determinada parte, né, desse lobo, os chimpanzés apresentavam uma postura realmente também, né, como o Phineas, um comportamento agressivo, comportamento inadequado, agindo fora de controle. Eles ficavam doidões mesmo. Mas aí, quando Fulton tirou o lobo frontal inteiro, uma das cobaias, né, tadinho do macaquinho, ele se tornou mais dócil, extremamente calmo. Acho que ele ficou leso, né?
E aí, Fulton apresentou esse estudo num congresso, lá da época que estava acontecendo, e aí quem estava lá? O Dr. Muniz, que foi o cara ali que desenvolveu a leucotomia. Então, a leucotomia era feita por meio de uma incisão no topo da cabeça com auxílio de um leucótomo. Esse leucótomo era uma ferramenta de metal, e aí ele enfiava na cabeça da pessoa. Então, a pessoa estava anestesiada, né? Ela ficava deitada numa maca, anestesiavam, enfiavam, né, esse leucótomo. Eu vou deixar uma imagem aqui de como ele era. E aí ele causava o dano cerebral na pessoa, né? Porque, como eu falei lá no começo, precisava-se cortar aí essas informações que estavam acontecendo ali no cérebro, que causavam a depressão, a esquizofrenia, enfim. Eu vou explicar um pouquinho disso mais pra frente. Então, no início, a leucotomia era feita apenas em casos psiquiátricos extremos. Então, o Dr. Muniz, ele aconselhou aplicá-la somente nos pacientes nesses casos. Então, como eu falei, né, como por exemplo, se apresentasse muita violência, tentativa de suicídio, esquizofrenia e outras patologias. Mas, depois de um tempo, ela começou a ser banalizada, né, e usada de forma irresponsável. Já a lobotomia era feita de forma bem parecida com a leucotomia, mas a diferença é que ela era feita com lobótomo, é quase a mesma coisa, quase a mesma ferramenta, é bem semelhante ao leucótomo, mas a diferença é que a cirurgia era um pouco mais invasiva, já era invasiva, mas enfim, né, e eles perfuravam o cérebro um pouco mais a fundo, chegando ali no tálamo. Em muitos casos, a lobotomia ela era feita sem exame prévio. Tipo, você chegava lá, sei lá, minha filha tá com depressão, o médico ia lá e furava a pessoa. E aí, ela também começou a ser utilizada sem precisão cirúrgica alguma. E o que eu quero dizer com isso, né? A fim de otimizar o tempo e evitar a perfuração do crânio, que para eles eram, nossa, a pessoa ela pode, né, sofrer, é muito mais perigoso, enfim, né. A cirurgia ela passou a ser feita com um picador de gelo, que geralmente o pessoal conhece mais a lobotomia por isso. E realmente era um picador de gelo, não é uma ferramenta que era parecida com o picador de gelo. Não, os médicos muitas vezes tiravam essa ferramenta da própria cozinha. Tipo, tá, daqui a pouco eu tenho uma cirurgia, deixa eu ir lá na cozinha pegar meu instrumento. Era basicamente isso. Enfim, nessa nova técnica, os médicos pegavam um picador, né, e com a ajuda de um martelo, eles perfuravam um pouco acima do canal lacrimal, que é essa parte aqui que sai as lágrimas. E aí, quando o picador chegava lá no cérebro, eles giravam, né, o picador, e causava um dano numa parte específica ali do tecido cerebral. Ou também, eles injetavam álcool, que acabava matando os neurônios. Tudo era feito em uns 10 minutos. Não era nem necessário a autorização do paciente para fazer o procedimento. Era literalmente, tipo, olha, a minha filha tem esquizofrenia, você pode me ajudar? E aí eles iam e furavam o olho da pessoa. Não o olho, né? Eles pegavam uma parte aqui em cima, tem o globo ocular, né? Então os médicos apalpavam, né, em cima do globo ocular, achando aqui a parte mais alta e colocavam um picador de gelo lá dentro. Eu vou tentar achar uma imagem e vou deixar aqui para vocês verem. E também esse procedimento era feito muitas das vezes sem anestesia. Essa parte aí, quando a leucotomia ainda eles anestesiavam, né, o paciente, mas a lobotomia eles não chegavam a anestesiar. A anestesia, né, que eles usavam na época era uma máquina de eletrochoque. Então, sim, eles davam um eletrochoque na pessoa, eles amarravam, né, uma fitinha, não sei do que é feito aquilo, e davam um choque na pessoa. Então isso causava uma convulsão e a pessoa ficava inconsciente. Os Estados Unidos e o Japão eram os países que mais faziam a lobotomia.
que inclusive começou a ser usada para silenciar pacientes psiquiátricos que eram considerados um incômodo social. E quando eu digo incômodo social, eu tô falando não só das pessoas que sofriam de depressão, de esquizofrenia, de transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, né? Mas também, na época, muitos homossexuais sofreram esse procedimento com a promessa de uma cura da sua doença social. Tenso. Além de ser também realizado em crianças que tinham um mau comportamento. Sim, crianças que tinham um mau comportamento. Crianças chechelentas. Nem sempre ela era usada para tratar de transtornos mentais. Tanto que um ator chamado Warner Baxter, ele fez uma cirurgia para tratar uma dor de artrite. Pra quê, gente? Enfim, ele morreu um pouco depois da cirurgia. E teve um caso também mega famoso da irmã do John Kennedy. Sim, o John Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos lá. Ele tinha uma irmã chamada Rosemary. E ela dava muito trabalho, sabe? Ela passou por uma lobotomia também, porque ela era meio que considerada rebelde. E por isso o pai dela contratou um médico para fazer a lobotomia. Mas ele, ele não avisou ninguém, sem que ninguém soubesse. Ele foi lá, contratou um médico, chamou, e aí o médico foi lá e fez. Então, como eu falei, a cirurgia ela não precisava de um exame prévio. E aí o médico foi lá e fez a lobotomia dela. Infelizmente, a cirurgia ela foi um fracasso, né? E ela ficou em estado vegetativo. Ela perdeu a capacidade da fala, de movimento, e aí ela acabou vivendo em instituições, necessitando de cuidados em tempo integral, até a morte dela, tadinha. Muitos soldados da Segunda Guerra Mundial também foram lobotomizados. A maioria contra sua vontade, né? Claro. E a desculpa para fazer esse procedimento é de que eles teriam passado por muitos traumas e muitos desenvolveriam depressão. Isso, ok. Mas, né? Fazer a lobotomia, né? Na pessoa é meio extremo, né? Ainda mais em quem não queria. E realmente, mesmo os que não queriam fazer, eles eram submetidos a fazer a lobotomia. E aí eles acabaram voltando para casa com muito mais problemas psicológicos. Bom, aqui no Brasil, as primeiras leucotomias foram realizadas em 1936 pelo neurocirurgião Aloísio Matos Pimenta. E adivinhem onde ele trabalhava? No Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que foi o maior manicômio da América Latina. E aí lá ela foi praticada por mais de 20 anos. E aqui no Brasil também, né? Provavelmente foi usada aí essa técnica em outros locais também. E na época tinha muito manicômio. Hoje em dia não tem, pelo menos não que, né, a sociedade saiba, mas é proibido, não pode ter. É desumano, mas enfim, acho que eu posso fazer um vídeo até falando sobre os manicômios. Teve até um caso que é considerado o Holocausto brasileiro. É bem interessante essa história. E aí eu posso fazer um vídeo, até mesmo para eu pesquisar melhor. Apesar de já ter ganhado um prêmio Nobel e ser considerado uma cirurgia de sucesso por muitos médicos e neurocirurgiões da época, a maioria dos pacientes, obviamente, né, ficavam em estado vegetativo depois desse procedimento, né? Quando não, eles tinham a sua personalidade alterada, igual lá o caso do Phineas Gage, ou a visão comprometida, que era muito, acontecia muito, né? Porque, né? As pessoas também ficavam sem demonstrar sentimentos, ou muitas vezes manipuláveis. Então, algumas pessoas perdiam, né, a capacidade motora, a capacidade da fala. É um famoso Walking Dead, né? E as convulsões e hemorragias intracranianas, elas eram um dos danos colaterais do tratamento. Então, os médicos diziam que essas convulsões, hemorragias, era um sinal de um bom progresso, né? Era apenas um dano colateral. Obviamente, com o avanço dos estudos farmacológicos,
foram criados, né, remédios para tratar ou pelo menos amenizar, né, alguns sintomas dos transtornos psicológicos. Mas ela ainda é utilizada, porém ela recebeu um novo nome, né? Essa cirurgia é chamada de cingulotomia. Atualmente ela é feita de modo mais preciso e visa apenas também mexer ali só na parte do tecido cerebral que causa um sintoma ali problemático na pessoa. Geralmente ele é mais usado para tratar as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo grave. Então, né, obviamente com o avanço aí, né, da medicina, são feitas, né, muitas neurocirurgias, né, normal, mas nada tão desumano, né, como foi a lobotomia. Curiosidade. Teve um caso de uma criança de 7 anos que fez a lobotomia, né, que foi considerado um caso de sucesso. A criança, ela tinha 4 anos quando ela começou a ter uma epilepsia, depois dela ter tido um tumor benigno no cérebro. Então, os médicos utilizaram alguns medicamentos para tratá-la, né, mas nada funcionava. E como último recurso, eles apelaram para a lobotomia. Então, quando ele tinha 7 anos, foi removido 1/3 do hemisfério direito do cérebro dele. Então, os médicos removeram todo o lobo occipital. O lobo occipital, ele é responsável pelo processamento da visão. E a maioria do lobo temporal. E aí, esse lobo, ele é o que recebe sinais visuais, auditivos, olfato, função vestibular e, né, outras coisas. Eles acompanharam o garoto durante uns 3 anos e eles verificaram que o hemisfério esquerdo começou a trabalhar pelos 2 hemisférios. Tá, mas como assim hemisfério direito e hemisfério esquerdo? Acho que todo mundo sabe, né, que o cérebro, ele é meio que dividido, entre aspas, se assim posso falar, ele tem 2 partes. Essa parte aqui no meio, né, que é um corte, não bem um corte, né, mas ele tem o nome de fissura longitudinal, que é o que faz com que o cérebro tenha esses aspectos que tem essas 2 partes. E realmente, né, o lado esquerdo, ele tem algumas funções, o lado direito, ele tem outras funções também, tá? E aí, bom, com a retirada, né, de algumas partes dos lobos, né, e o lobo inteiro, né, no caso, que foi do lobo occipital, ele perdeu, né, algumas funções, claro, né, como a visão 180, por exemplo. Mas, né, como eu falei, o hemisfério esquerdo, ele começou a meio que se reorganizar para compensar algumas funções que foram perdidas com a remoção das partes do lado direito. E aí os médicos perceberam que essa é uma característica da neuroplasticidade, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu adoro a neuroplasticidade, eu fiz um trabalhinho, né, sobre isso, eu adorei. E aí eu acho que eu vou fazer um vídeo também sobre a neuroplasticidade, porque ela é muito legal. Eu espero que eu tenha trazido aqui algumas curiosidades, que vocês tenham gostado. Quem assistiu, né, o vídeo até aqui, obrigada por ter assistido até aqui. Acho que você gostou, então, se você assistiu até aqui. E é isso, eu volto aí com outros vídeos. Espero que vocês continuem gostando do que eu vou trazer aqui. Tchau!